Fala galera, tudo bem? Então, estamos aqui em mais uma aula de física, a aula 4, mais uma aula online. Nós vamos começar a falar de cinemática, um dos campos da mecânica que a gente falou na primeira aula. Então, hoje nós vamos abordar 3 tópicos de novo, né? Nós vamos falar sobre movimento, repouso e trajetória. Isso aqui é uma coisa rápida, são meras definições que a gente tem que falar. E vamos começar a falar sobre espaço, posição e velocidade e aceleração médias. Isso aqui vai ser entrada para a gente começar a fazer todas as fórmulas mais complicadas da cinemática. Então a gente precisa ter isso aqui bem em mente, bem decorado, bem tranquilo para a gente poder começar a pegar pesado a partir de agora. Então vamos lá, galera. Movimento. Eu coloquei uma definição aqui de movimento, que é a variação da posição do corpo com o tempo, em relação ao referencial. Vamos lá, referencial a gente viu na aula anterior. Movimento é basicamente o que é o nosso estudo na cinemática. É o quanto que um corpo altera sua posição com o passar do tempo. Vamos dar um exemplo bem prático. Você está saindo da sua casa para a sua escola, tá? A sua posição está sendo a todo momento alterada em relação ao referencial. O referencial pode ser, não sei, a sua casa. A sua casa é definida como referencial. Então, no início do dia, você estava na sua casa, mas aí você teve que ir andando até a sua escola. Com isso, você está alterando sua posição no tempo. Esse é o movimento. O repouso nada mais é do que um caso especial do movimento em que não há alteração da posição com o tempo. Sempre lembrando, tem que ser em relação ao referencial, tá? Ao referencial que esteja parado. Pode ser um ponto, uma casa, um outro corpo, o que for, mas tem que ser em relação ao referencial. O repouso é só um caso especial do movimento. Repouso eu estou parado, nada mais é do que repouso, eu estou parado, minha posição não muda no tempo. E a trajetória é o caminho que eu faço esse movimento. Ou seja, para ir para a escola, eu posso ter ido pela rua A, pela rua B, pela rua C, e cada um desses caminhos dá um espaço percorrido diferente no tempo, dá uma posição diferente em relação ao referencial, tá? Por isso que a trajetória para nós é muito importante. Então, galera, a gente definiu os termos. Agora a gente vai nós fizemos todos os termos da cinemática. Agora a gente vai falar das grandezas, tá? Vamos começar por espaço ou posição. Eu dei aqui espaço ou posição porque pode aparecer de um outro jeito, então fica melhor para vocês. Então eu dou um exemplo aqui. Não dá para dar o zoom sem apertar o pointer, então vamos lá. Eu dou o zoom aqui para vocês, tentei dar o zoom para vocês. Essa é a minha trajetória. Minha trajetória é essa curvinha aqui, tá? Beleza? E eu defini meu referencial, esse ponto aqui, ó, ponto 0, tá? A partir daqui eu começo a medir minhas posições, tá beleza? E aí, minha caminhonetezinha tá andando, ó, tá vendo? Origem da trajetória, referencial da trajetória, tá? Minha trajetória é essa aqui. Minha caminhonetezinha tá andando, tá? A letra S é a letra que a gente vai designar a variável espaço, a variável posição, tá? S0 significa o quê? A posição do meu carro em relação ao instante de tempo zero, tá? Esses índices zero geralmente usado para inicial, tá? E na física, se você tem uma letra acompanhada de um zerozinho embaixo, quer dizer o inicial, e quando não tem nenhum índice ao final. Ou pode colocar S1, S2, S3, S4 para cada instante, cada posição e cada instante de tempo, tá? Então, olha, eu tenho um espaço S0, tá? Relacionado a um instante de tempo T0, instante de tempo que a gente falou na outra aula, e eu tenho uma posição S, espaço S, relacionado ao instante de tempo T, tá? Então, a minha variação de espaço, meu ΔS, é o meu S menos o meu S0 aqui do meu carrinho, tá? Eu estou falando isso para começar a introduzir para vocês esse conceito aqui. Galera, espaço de um corpo é a grandeza que determina a posição em relação à sua trajetória, ao referencial da trajetória, como eu mostrei lá na figura anterior. Tá? Nada mais é do que onde a partícula está localizada, partícula, corpo, qualquer que seja, tá? Onde a partícula está localizada em relação à origem. Origem, viu como eu deixei lá bonitinho na imagem. Importante, cada espaço S está associado a um tempo T, tá? Aqui a gente vai usar espaço e posição para S, que eu coloquei aqui, ó, usaremos a letra S para designar grandeza de espaço nos cálculos. E como todo mundo já sabe, a sua grandeza no sistema internacional é o metros, tá? O importante aqui é que cada espaço é associado a um instante de tempo, tá? Porque essa aqui é uma relação importante. Aí vamos a um exemplozinho aqui.
Eu tenho meu objeto, que ele começa nessa posição aqui da trajetória, que a gente está definindo como origem, tá? Que eu botei referencial origem, e ele anda 20 metros, tá vendo? Ó? Ele sai de um S1 que é igual a zero, que é um T1 igual a zero. Coisa importante, geralmente na origem o instante de tempo é o zero, que é onde a gente está começando a medir. Imagina um corredor de maratona ou de corrida de 100 metros, sei lá. Você começa o cronômetro assim que ele dá a partida. Então na origem ele está no tempo zero, beleza? E o meu objeto sai dessa posição para essa posição, no instante de tempo 2, que está com espaço S2 igual a 20 metros, e um instante de tempo T2 igual a 5 metros. Galera, vimos duas outras, nós vimos as grandezas, e agora vamos falar outras duas, que é a variação de espaço, que é o deslocamento, e o intervalo de tempo. Intervalo de tempo nós já vimos na outra aula, é a variação de tempo de dois acontecimentos em dois tempos distintos. A variação de espaço nada mais é do que a diferença entre esses espaços em cada instante de tempo, tá vendo? Então a variação de espaço, que é o ΔS, é o S2 menos o S1, que lá no nosso exemplo é o quê? 20 menos 0, que é 20 metros. E o nosso intervalo de tempo, que é o ΔT, é o T2 menos T1, que é o 5 menos 0, que é igual a 5 segundos. Então, assim como cada espaço está associado a cada instante de tempo. Logo, cada variação de espaço está associada a um intervalo de tempo, tá? Isso aqui tem que ficar bem claro. Eu sei que pode ser repetitivo, pode ser até um pouco simples, mas tem que ficar bem claro porque isso é importante para nossas próximas grandezas, que são as mais conhecidas, né? Que é a velocidade e aceleração. E a gente precisa da velocidade e aceleração para poder entender os tipos de movimento e fechar a cinemática. Galera, velocidade. Velocidade nada mais é do que uma grandeza que mede o quanto de espaço, quanto que eu estou alterando a minha posição com o passar do tempo. Onde que a gente vê muito velocidade? A gente vê velocidade no carro, no ônibus, o que for, pardal. Aquela velocidade diz o quê? O quanto que aquele carro vai mudar a sua posição, aquele veículo vai mudar a sua posição com o passar do tempo. A gente vê muito essa unidade em quilômetros por hora, mas não é a unidade do sistema internacional dela, tá? A gente usa quilômetros por hora porque é mais prático ao dia a dia, para a velocidade dos veículos que a gente tem. A gente vai aprender o primeiro conceito de velocidade média, que nada mais é do que a média versus velocidade. Por que a gente vai aprender primeiro esse conceito? Porque a gente vai ver velocidade instantânea mais à frente, depois de ver velocidade média, tá? A média é um conceito mais claro, mais absoluto para nós primeiro, para depois ver o conceito de velocidade instantânea. Velocidade média é a grandeza que relaciona uma variação de espaço ao seu respectivo intervalo de tempo. Como eu falei anteriormente, velocidade, qualquer velocidade instantânea ou média, é a variação de espaço no intervalo de tempo, é o quanto que muda a posição no tempo. A fórmula da velocidade média nada mais é do que dividir a variação de espaço, o meu ΔS, pelo intervalo de tempo ΔT. Se a unidade no Sistema Internacional do Espaço é metro e se a do tempo é segundo, a unidade do Sistema Internacional da Velocidade é o metros por segundo, tá? Mas como eu disse, a gente encontra muito mais quilômetros por hora. Então, basta a gente usar essa relaçãozinha aqui, ó. 1 metro por segundo é igual a 3,6 km por hora. Essa relação é importante, tá? Porque ela cai muito em Enem, cai muito em prova. E depois, em alguma aula de exercício, eu posso mostrar para vocês como é que eu chego a isso. Então, se eu quiser passar o meu número que está em metros por segundo para quilômetros por hora, basta multiplicar por 3,6. Se eu quiser passar de quilômetros por hora para metros por segundo, basta dividir por 3,6. Tá? Galera, a velocidade fornece uma ideia de quanto tempo gostaríamos para percorrer uma trajetória, que é o seguinte. Vamos pensar, a velocidade média eu só posso obter ela depois de eu ter feito todo o trajeto, porque ela é a média das velocidades que eu obtive naquela trajetória, entendeu? Então, por que eu preciso da velocidade média? Porque eu quero ter, por exemplo, eu quero gastar só 2 horas numa viagem, daqui até Caxias. Quero gastar 2 horas. Como eu já sei o espaço que eu tenho, eu já sei a variação de espaço que eu vou ter, eu conheço a medida pelo Google Maps, que for, eu sei o quanto de velocidade média eu tenho que ter para poder fazer essas 2 horas, entendeu? Agora, as velocidades que eu vou fazer durante essa trajetória podem ser diversas. Eu posso andar a 100 km por hora em um momento, depois posso ficar parado, como um exemplo de um trânsito. Mas eu sei já de partida qual é a minha velocidade média, quanto que eu preciso ter para fazer aquela trajetória em 2 horas.
Assim como o espaço, nós também temos a variação de velocidade, tá? Em cada instante de tempo. Como eu falei, existe velocidade média, que é a média de todas as velocidades, e existe velocidade instantânea, que é uma velocidade associada a cada instante de tempo, assim como a posição. E saber o quanto a velocidade muda também é importante, tá? Que é uma outra grandeza, que é a aceleração. Quanto que eu botei aqui, ó. Saber o quanto a velocidade muda é saber o quanto estamos acelerando ou freando, retardando. Assim, variação de velocidade é igual a ΔV. Esse delta é sempre um símbolo de variação, tá? Na física. Que é igual a velocidade 2 menos a velocidade 1. É sempre a velocidade de um instante menos a do outro instante, tá? E cada variação de espaço está associada ao intervalo de tempo. Então, galera, vamos imaginar o seguinte. Cada instante de tempo, o corpo tem uma posição, S, uma velocidade V, e tem uma aceleração A também, que nós vamos entrar em detalhes mais à frente. Mas tem que entender que cada instante de tempo tem uma grandeza associada. E cada intervalo de tempo está associado a uma variação de posição, de velocidade. Beleza? Aqui, galera, eu dou um exemplinho. Ó. Assim como a velocidade, temos a aceleração. A aceleração nada mais é do que ver o quanto que a velocidade mudou no tempo. Tá? E da mesma maneira que vamos fazer com a velocidade, vamos fazer com a aceleração. Fizemos com a velocidade, vamos fazer com a aceleração. Nós vamos estudar a aceleração média, não vamos estudar a instantânea. Na verdade, o nosso estudo de física para o ensino médio, a gente não vê aceleração instantânea. A gente só vê a aceleração média. A gente vê quanto que um corpo acelerou num intervalo de tempo, tá? Aqui eu dando o exemplo do meu carro, que sai de um instante t0 até um instante t, com uma velocidade v e uma outra v0, então ele tem uma variação de velocidade v. Galera, chapéuzinho em cima do v, porque velocidade é uma grandeza vetorial. Então eu tenho que ter aqui o meu chapéuzinho para simbolizar que é um vetor, tá? Igual ao cálculo anterior, a aceleração média nada mais é do que a variação de velocidade pelo intervalo de tempo. Então é ΔV por ΔT. Como a unidade do Sistema Internacional da Velocidade é metros por segundo e a unidade do tempo é segundo, nada mais justo, né, do que a unidade do Sistema Internacional da Aceleração ser em metros por segundo ao quadrado. E a aceleração, gente, é a grandeza, talvez a mais importante da mecânica, tá? Porque ela é usada para força, ela é usada para diversos cálculos, tá? A aceleração aqui ela é vital, ela aparece em todos os campos da mecânica. Beleza, galera? É isso, nós fechamos cinemática aqui, nós fechamos a parte inicial de cinemática, na verdade. Próxima aula vamos começar movimentos e a história dos movimentos e ver aquelas fórmulas mais complicadas dos movimentos. Beleza? Valeu, galera!